Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e estamos na 10ª aula deste módulo. Analisando aqui os versículos relacionados a essa estrutura do capítulo 2, versículos 3 até o versículo 11, em que vemos algumas reivindicações de que se ama a Deus testadas pela obediência, né? Essas reivindicações, como já temos colocado, reivindicações relacionadas aos divisionistas, aqueles que estavam ali tentando trazer ensinamentos falsos sobre Jesus e a sua obra para aquela comunidade. Então, a gente tem muita coisa para tratar e a gente já quer começar fazendo isso agora, certo? Por isso a gente já pode começar aqui, quando a gente diz no capítulo 2, versículo 3, ainda estamos tratando isso, nas últimas aulas falamos muito sobre a questão do gnosticismo, e agora é importante a gente salientar que quando ele diz aí, kai en tuto gnoskomen hot egnokamen, então é nisto, sabemos que o conhecemos, aí você conhece e vê as palavras aqui gnosco e egnokamen, são palavras sabemos. Nisto sabemos que o temos conhecido, literalmente, nisto conhecemos que o temos conhecido, certo? Lembrando que essa palavra conhecer, ela é importante nesse contexto aí do gnosticismo, que enfatiza a ideia de que eu tenho conhecimento para chegar a Deus, um conhecimento especial que me faz melhor do que as pessoas, mais iniciado, etc. Então, quando ele diz tudo isso, é importante a gente salientar aqui e logo depois ele diz, antas entolás aututeromen, então se os mandamentos dele, né, se, aqui o nosso tão conhecido em 1 João, se tas entolás, os mandamentos dele, os seus mandamentos, teromen, guardarmos. Então aqui a gente tem a ideia de que João toma termos e ideias de seus leitores heréticos e os completa com um conteúdo verdadeiramente cristão. É interessante a gente ver isso porque quando a gente analisa, por exemplo, Paulo lá no Areópago, o apóstolo Paulo chega para isso lá em Atos 17, né? Ele chega para aquelas pessoas, aqueles filósofos, naquela que seria mais ou menos naquele que seria mais ou menos o lugar de discutir ideias pelos filósofos e tal, e ele chega para aqueles homens e ele usa os termos que aqueles homens usavam, ele usa a poesia que aqueles homens usavam, uma poesia pagã para falar de Deus. Então é interessante a gente ver isso, porque é como se João aqui ele pegasse os termos, o termo lá, que envolve a ideia do gnosticismo, do conhecimento, e ele usa esses termos da forma apropriada, certo? Ou seja, ele usa os termos usados pelos heréticos e ele é como se ele fosse uma batalha de territórios, certo? Que a gente vai já colocar. Vocês estão falando de conhecimento, pois eu vou falar para você agora o que é conhecimento de fato. O que é o conhecimento de Deus de fato? Você está falando aí que você é gnóstico, pois eu vou lhe dizer qual é a verdadeira gnosis. Sabe como é que você sabe que você conhece de fato Deus, que você tem a gnosis de Deus? Não é com tudo isso que você está dizendo. É a partir do fato de que se você guarda o seu mandamento, os seus mandamentos. Ou seja, João está estabelecendo um território dizendo conhecer, gnosko, gnosis, é isto. Não é isso aí que vocês estão falando. É conhecer a Deus, significa guardar os seus mandamentos. É muito mais do que uma filosofia, é muito mais do que uma ideia, é muito mais do que uma conjectura. Conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos, implica em algo prático. Isso é muito forte para a gente, porque às vezes as pessoas querem tratar o conhecimento de Deus exatamente assim, como algo muito etéreo. Mas eu sirvo a Deus do meu jeito, eu amo a Deus do meu jeito, porque eu tenho o meu próprio jeito de conhecer a Deus. E você vai ver a vida dessa pessoa, é uma vida muitas vezes longe dos padrões da Escritura. E aí você se pergunta, mas essa pessoa não diz que conhece a Deus? Quem conhece a Deus, João diz, guarda os seus mandamentos. Viver para Deus, conhecer a Deus é viver para Deus. Conhecer a Deus é transformar o seu conhecimento dele na vida prática, uma vida prática de temor, uma vida prática de obediência a ele. Enfim,
Então, deixando já claro que isso envolve uma capacidade de entender principalmente a verdade cristã em profundidade, mas também de compreender o pensamento herético para que se possa ser combatido. Como assim, professor? Para que você use os termos que os hereges usam e batalhar por esse território semântico, ou seja, o território do significado dessas palavras, você precisa conhecer bem, mas muito bem, a verdade em que você crê. Você não pode dialogar com as pessoas em um nível de... eu vou usar a palavra debate aqui com muito cuidado, mas em um nível de resposta, um nível de interação maior, em que se tenha inclusive uma certa réplica daquilo que você está falando. Você não pode conversar com as pessoas hostis ao Evangelho se você não tem uma clareza do próprio Evangelho, uma clareza muito forte daquilo que você conhece e naquilo que você crê. Mas não só isso. Se você quer tratar sobre isso, é bom você conhecer o outro lado de uma certa forma também. Como assim conhecer o outro lado? Conhecer, entender naquilo que a pessoa crê. E aqui é importante um toque, porque eu acho que às vezes nós somos muito apressados no nosso evangelismo, vamos dizer assim, tratando as pessoas a quem nós vamos pregar ou evangelizar como pessoas que de uma certa forma elas têm que ouvir aquilo que eu tenho para falar, e de fato elas têm que ouvir a verdade do evangelho, mas às vezes a gente não se dá o tempo, né? Não se dá a essa oportunidade de ouvir o outro, entender naquilo que ele crê, naquilo que aquilo que essa pessoa entende ser a verdade, mesmo que seja somente para que a gente coloque a verdade para essa pessoa de uma melhor forma. Enfim, João entende bem o seu evangelho, obviamente, mas ele entende bem também o que aqueles divisionistas estavam ensinando. Por isso ele usa esses termos de uma forma apropriada. E sobre termos, para você não achar que a gente está aqui discutindo coisa pequena, deixe-me trazer uma reflexão sobre isso. Os termos que os falsos mestres usam também precisam ser combatidos. E isso pode ser feito através de uma disputa de território de termos, quando tais termos são utilizados de forma correta. Então, eu tenho um exemplo aqui de John Piper, um pregador conhecido e pastor lá nos Estados Unidos. Ele diz, quando ele vai falar sobre a união homoafetiva, né, ou homossexual, ele sempre fala o assim chamado, em inglês the so-called gay marriage, o assim chamado casamento gay. Por que ele utiliza essa expressão, the so-called, o assim chamado casamento gay? Ele está usando essa expressão porque ele está dizendo, ó, casamento, meu querido, não tem nada a ver com isso aí que você está falando. Não tem nada a ver com a união de pessoas do mesmo sexo. Você chama isso de casamento, você pegou esse termo que é bíblico, esse termo que fala sobre a união de um homem e de uma mulher, aí você pegou esse termo e levou para você sequestrou esse termo. Mas o significado real de casamento é um homem e uma mulher. Então dizer que o casamento homossexual, o casamento gay, é quase dizer subir para baixo ou descer para cima. Subir para baixo, descer para cima é meio contraditório. Pois é, o casamento gay também é contraditório pelo termo casamento, com a Bíblia, e que é exatamente a verdade, coloca o que é um casamento. Então é interessante John Piper trazer essa discussão, porque ele é como se fosse uma disputa de território, como se ele dissesse, casamento é um termo bíblico, eu não vou abrir mão desse termo bíblico para outras pessoas. Casamento vai ser o que a Bíblia diz. E tudo aquilo que não for casamento, eu vou dizer o assim chamado. Aquilo que as pessoas dizem que é, e não vou chamar casamento gay. Vou dizer assim, o assim chamado casamento gay, the so-called gay marriage. Isso é bem interessante, muito importante, da gente poderia falar muito mais sobre isso, mas só para chamar a atenção aqui, para que foi mais ou menos isso que João fez.
Você quer falar de gnosis, de gnosis, de gnosco, de conhecimento de Deus? Pois deixa eu lhe dizer o que é a gnosis. Deixe-me lhe dizer o que é gnosco theos, que é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é obedecer o seu mandamento. Enfim, esse é um tema importante, poderíamos falar mais sobre isso, mas eu quero prosseguir aqui, lembrando que o conhecimento de Deus no sentido bíblico não é algo intelectual, como eu já coloquei, não é simplesmente uma conjectura especulativa, mas algo que é experimental e dinâmico. Conhecer a Deus não é algo meramente intelectual, envolve a nossa mente, nós estamos aqui usando a nossa mente para conhecer mais o texto, que é um texto que revela Deus. Obviamente, utilizamos a nossa mente, mas conhecer a Deus não é só uma questão de mente, é uma questão experimental e dinâmica, não é simplesmente discutir quem Deus é e nós vamos aqui discutindo e a nossa vida não tem nada a ver com isso, a nossa vida prática. Não é isso. Conhecer a Deus, ter o conhecimento de Deus é algo de relacionamento, é uma experiência, é uma experimentação no sentido de que eu experimento, eu sinto, eu passo por isso, é empírico e também é dinâmico, não é algo estático meramente. Então o contexto em que o conhecimento de Deus se torna possível nunca é meramente abstrato, mas é algo histórico. Por exemplo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha aí o conhecimento de Deus sendo relacionado a essa relação de perdão. Mateus 11, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. É aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mais uma vez, a ideia de conhecer o Pai como algo dinâmico e não somente abstrato, mas algo que aconteceu aqui na história, não meramente especulativo filosófico. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem conhece, né, a Deus, né, a partir da revelação do Senhor Jesus Cristo. É isso, é algo histórico que aconteceu de fato, não uma mera conjectura, uma mera divagação. Portanto, conhecer a Deus não é só ter pensamentos corretos, mas ter um relacionamento correto com esse Deus. Ou seja, não basta eu saber ter um pensamento correto, saber que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele é Deus de Deus, que Ele é Senhor dos senhores, que Ele é o Rei, saber os atributos de Deus, aqueles chamados assim comunicáveis ou não comunicáveis, ou como você prefira categorizar os seus atributos. De toda forma, relacionamento, o conhecimento de Deus é mais do que a especulação criativa, é mais do que uma especulação filosófica, é mais do que um mero pensamento. Conhecer a Deus envolve um conhecimento, um entendimento correto de quem Deus é, mas também um relacionamento correto com Deus. Não dá para se ter somente um deles. Até porque se você disser, mas então eu vou só me relacionar com Deus, não preciso saber nada sobre Deus, você só ter esse relacionamento com Ele, orar muito e ter a minha intimidade com Deus, vai estar errado também. Por quê? Porque é bem provável que porque você não busca o conhecimento verdadeiro de Deus, você vai estar enganado, você vai estar adorando o Deus errado, porque não vai estar adorando o Deus que a Bíblia revela. De qualquer forma, conhecer a Deus é mais do que pensar corretamente sobre Deus, é relacionar-se corretamente com esse Deus. Então, sobre isso ainda, o que significaria então essa ideia do conhecer, para a gente ser ainda mais específico, seria saber de algo como sendo fundamento de alguma coisa, ou seja, como a palavra conhecer ou gnosco tem a ver, traz um significado dentro de 1 João. E alguns exemplos aqui, 1 João 2,3, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos, que é o nosso texto, mas também aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então é a palavra aí para gnosco, o verbo gnosco sendo utilizado
como uma base de algo, né? O fundamento de alguma coisa. O verbo conhecer também é utilizado, ou não conhecer, né? No sentido aí de conhecer Jesus ou Deus, né? Então, Deus Pai, aquele que diz eu o conheço, então essa ideia de conhecer alguém, né? Não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Pois eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então, essas duas palavras aqui têm o verbo gnosco nelas. Elas são traduzidas a partir do verbo gnosco, obviamente em outra conjugação verbal, mas elas aqui, a segunda acepção seria essa ideia aí de conhecer, ter um relacionamento com Deus. A primeira, no sentido de saber de algo. Você sabe que alguém conhece a Deus nisto, então algo como fundamento de alguma coisa. Aqui, no significado de conhecer, né? De saber, de ter esse relacionamento de alguma forma. E também o significado de conhecer, a terceira acepção seria sobre conhecer os crentes. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Essa palavra aqui também é a palavra gnosco, com a ideia de que o mundo não sabe quem nós somos, não nos conhece, não tem essa ideia sobre nós. Também o verbo gnosco. A quarta acepção, a ideia de conhecer fatos, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece, Deus sabe de todas as coisas. Aqui o verbo gnosco novamente. Conhecer, isto é, reconhecer o Espírito, ou o Espírito da verdade ou o Espírito do erro operando em uma pessoa. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. São duas acepções também do verbo gnosco. E por último aqui, a sexta acepção sobre conhecer o amor de Deus. E nós conhecemos aqui o verbo gnosco relacionado ao amor de Deus. E também a ideia de conhecer a verdade personificada em Jesus, né? Sabemos, eu conheço que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o sentido aí, agora, né, no sentido de conhecer o amor de Deus e no caso aqui de conhecer a própria verdade, certo? Então, prosseguindo aqui na ideia o que significa conhecer, para João, isso envolve, né, comunhão com Deus. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, né? Então existe uma comunhão aí que está sendo colocada. Conhecer a Deus envolve andar na luz também. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a palavra conhecer envolve essa ideia de andar na luz e então traz essa ideia até mesmo de estar nele. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, né? Que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, novamente a ideia aí de saber, de conhecer no sentido de estar em Deus. E nesse sentido, qual seria, diante de tantas acepções e colocações aqui de textos, utilizando esse verbo, que é um verbo tão comum em 1 João, qual seria então o significado, né? A gente pode entender que, na verdade, o autor ele vai estar mais preocupado em demonstrar os comprometimentos morais de conhecer a Deus do que definir a natureza do próprio conhecimento. Como assim, professor? O que é então conhecer a Deus? Mais do que preocupado em definir esse conhecimento de Deus, o autor vai dizer para a gente quais são os comprometimentos que demonstram que eu conheço a Deus. Mais do que dizer para a gente assim, olha, conhecer a Deus significa isso e aquilo outro, dentro dos termos teológicos e tal, não.
Está dizendo, ó, conhecer a Deus é você se comprometer com o seu irmão, é você amar o seu irmão, é você andar na luz. Conhecer a Deus é isso. Então ele aplica a definição não para uma coisa meramente teórica, mas para a vida prática, que é muito mais fácil de notar e muito mais difícil de aceitar também. Nesse caso, então, o comprometimento moral que ele destaca é a obediência a seus mandamentos. Conhecer a Deus é obedecer os seus mandamentos. Conhecer a Deus é prático. Agora eu estou lembrando de Tiago, quando diz a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é. Aí você espera que ele vai fazer um discurso teológico, né? Um tratado teológico, mas não. Ele vai dizer que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é cuidar das viúvas e dos órfãos. É isso. E se guardar incontaminado do mundo. Ou seja, a Bíblia não abre muito espaço para uma especulação teológica assim inútil. A Bíblia, quando vai definir religião, ela define em termos práticos, mas muito práticos. E aqui do mesmo jeito. Conhecer a Deus, meu querido, você quer conhecer a Deus? Guarde os seus mandamentos. É nisto que nós conhecemos, ou seja, gnosco. Você é um gnóstico, pois eu vou lhe dizer o que é alguém que tem a gnosis ou conhecimento. É alguém que obedece a Deus. Meramente obedecer a Deus. É isso que a gente está chamando, para o que a gente está chamando a atenção aqui. Então é importante a gente fazer isso para que não haja uma dúvida, né, sobre qual é a natureza desse o conhecer. Ora, o conhecer, essa palavra conhecer, ela está focalizada num comprometimento com Deus e com o relacionamento que nós temos com esse Deus. É isto ao que o autor está chamando a atenção. E por último, para a gente concluir aqui a nossa aula, a quem o autor, é uma outra pergunta que a gente poderia fazer, além do que o que significa conhecer, a segunda pergunta seria: a quem o autor se refere quando diz o conhecer? Pessoal, é óbvio que é a Deus, certo? Mas é a Deus Pai ou ao Senhor Jesus, o seu Filho? Faz diferença. Pessoal, mas é claro que é a Deus, certo? É a Deus, mas ajuda a gente a entender. Já que a gente está fazendo um comentário exegético, há uma importância de nós colocarmos as coisas de uma forma bem clara, para que você não ache que a gente passou pelo texto e que a gente pulou aquilo que talvez fosse mais difícil. Então eu busco aqui salientar tudo que eu acho importante no texto, entrar nos detalhes mais específicos. Essa é a hora, né, de entrar nos detalhes para que eles sejam tratados, eles sejam analisados. Então, por isso que às vezes eu paro em um artigo aí para explicar uma palavra, porque eu sei como ela é importante para o entendimento do texto. Enfim, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Esse o temos conhecido, então, esse auton aqui, que é o pronome, né, em terceira pessoa do singular, auton, no caso aqui no acusativo, por quê? Porque gnokamen é o verbo e auton é o objeto direto, né? O temos conhecido, a gente falou sobre isso na hora da tradução. Refere-se, portanto, à ideia de Pai, Deus Pai, pois no versículo 5 a 7, o autor faz afirmações semelhantes em referência ao Pai. Ou seja, quando ele diz, ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz. Aqui ele está falando de Deus Pai. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, andar na luz aqui está em paralelo, de uma certa forma, com a ideia de teromen entolás, ou seja, guardar os seus mandamentos. Então, se aquele que anda na luz que anda na luz de Deus Pai, né, como a gente está colocando aí, então também podemos entender que o autor está dizendo, se dissermos, aliás, sabemos que temos conhecido a Deus Pai por isto,
se guardarmos os seus mandamentos. Até porque João está enfatizando que a pessoa de Jesus Cristo, ela é Deus. Você precisa conhecer a Cristo para conhecer a Deus. Então, se é uma afirmação dos divisionistas, eles não iam dizer, olha, nós temos conhecido a Jesus. Eles não iam dizer isso. Eles iam dizer, somos nós que temos conhecido a Deus, Pai. Por isso que a gente precisa um pouco dessa leitura espelhada para saber o que eles estavam dizendo e entender a refutação que João coloca. De toda forma, o conhecer é Deus Pai. Então, nós sabemos que conhecemos a Deus Pai desta forma. Então, aí ele vai aplicar esta forma aí, né, em que as pessoas de fato conhecem a Deus. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.